Fala pessoal, então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de macros em LaTeX e hoje nós vamos ver como criar novos comandos, que é algo muito útil, né? Falando nesse assunto, né, nós podemos criar novos comandos, novas variáveis para utilizar no preâmbulo, né? E também novos ambientes, tudo pensando em automação, em ganhar produtividade em LaTeX. Então aqui eu já criei um documento, eu vou só alterar aqui para introdução, vou dar uma compilada. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho um documento que eu criei no Overleaf, chamado New Commands, ou novos comandos, né? Então aqui eu tenho as especificações do preâmbulo, um artigo na folha 4, 12 pontos, aqui a codificação, né? T1 e o TF8. Eu estou usando a fonte Times New Roman, estou utilizando uma margem já pré-definida, né? De 2 centímetros em todas as direções. Estou usando o idioma português do Brasil, o Lipson para gerar um texto aleatório, Fancy HTDR, o pacote relacionado aos page styles, né, para criar um estilo de página distinto, customizável, né. O SetSpace aqui para configurar o espaçamento, então eu adicionei aqui o Ident First para indentar o primeiro parágrafo por padrão. Configurei aqui o espaço, a indentação do parágrafo e o espaçamento dos parágrafos. E aqui o espaçamento aqui entre linhas, né, 1,5. Criei um novo estilo de página e apliquei esse novo estilo de página. Daí, nada de novidade, né? Então, eu tenho aqui uma seção introdução, o texto Lipson, né? E eu copiei essa última parte de novo do texto para poder fazer um exemplo aqui. Então, vamos dizer que a gente precisa utilizar aqui uma parte e marcar ela em azul e negrito. É só para dar um exemplo, né, do que poderia ser. Então, aqui, TextBF. Então, vamos dizer que eu quero marcar essa parte aqui, que ela está aqui. Deixa eu só... Tá aqui no finalzinho aqui, né? Então, vamos dizer que eu preciso marcar essa parte em negrito e azul. Então, dá um certo destaque, né? E vamos dizer que eu preciso fazer isso em todo documento, em algumas partes dele. Então, eu vou adicionar aqui o pacote Xcolor, o Xcolor, né? Que é pacote para cores. E aí, eu vou dar o quê? Vou colocar aqui entre chaves, colocar uma cor, blue, por exemplo. E vou fechar lá embaixo. Então, aqui. Beleza? Só que concordo comigo que às vezes é meio trabalhoso ficar fazendo isso. Pode estar pensando, se tiver várias partes do texto que você precisa fazer isso, então o que você pode fazer? Você pode criar um novo comando. Então, para criar um novo comando, vou colocar aqui, novo comando. Você vai usar essa sintaxe aqui, new command. Então, aqui vai ser o nome, entradas, e aqui o comando. Então, basicamente vai ser assim. Eu vou comentar aqui, só para dar um exemplo agora. Então, nós vamos produzir isso aqui. Bom, qual é a característica, qual é o padrão que repete aqui? Basicamente, eu vou ter uma cor. Então, tudo que tiver dentro dessa chave aqui vai ter uma cor. E eu quero adicionar em negrito. Então, vamos dizer que eu quero fazer isso. Então, como é que eu vou fazer? Eu crio um new command. Eu informo aqui o nome. Vou chamar ele de destacar. Eu digo que ele vai ter uma entrada, né? Um parâmetro de entrada. E aí, o que vai acontecer? Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a cor tem que ser azul. E aqui, que tem que estar em negrito. Então, eu vou só abrir aqui, vou fechar aqui. E aí, agora, eu posso fazer aquele mesmo comando dessa maneira. Destacar. Então, abre aqui, fecha ali. E vamos ver se funcionou. Então, mesma maneira, né? Aí vamos dizer que eu quisesse mudar o estilo de todos esses destaques. Então aqui tem uma vantagem, né? Porque eu não preciso alterar em todas as partes do texto. Vamos dizer que eu quisesse adicionar um itálico aqui, vou colocar shape, ou text edit, as duas formas funcionam, né? Ele vai alterar em tudo. Então vamos dizer que eu queira colocar agora essa parte aqui lá no final. Então como é que eu posso fazer? Eu posso dar um destacar. E ele vai
aplicar aqui. Então serve para muita coisa, né? Você pode fazer, aí as possibilidades são infinitas, vai da criatividade e então é algo muito interessante para poder trabalhar, né, com a tech, ganhar produtividade e é isso. Então, gostou desse vídeo? Curte, compartilha e fica à vontade também para entrar em contato comigo, trocar uma ideia. Também ofereço alguns serviços relacionados à tech. Quem quiser, estou à disposição, né? Certo? Muito obrigado.